Hoje vamos falar sobre onde estava Daniel na hora da fornalha. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, queria te pedir para que colocasse o seu like, se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, para assim a gente poder levar mais longe esse conteúdo a pessoas que não ouviram e têm curiosidade de saber sobre isso, e também assim divulgar a palavra de Deus. Vejamos lá. Onde ele estava, Daniel? É uma pergunta que me fizeram durante uma aula e aí me fez eu pesquisar e por isso surgiu agora esse vídeo. Alguns até argumentam dizendo que ele adorou a estátua e por isso ele ficou isento de ser lançado na fornalha. Só que isso não faz muito sentido, porque a gente olha o contexto da vida de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele assenta no coração um desejo, não se contaminar com as iguarias e a porção do manjar do rei, ou seja, nem a comida ele queria do rei Nabucodonosor. Capítulo 6 de Daniel também mostra isso, quando ele não deixa de orar, ele já tinha esse costume de orar, e aí coloca um decreto para ele parar de orar, senão seria lançar na cova dos leões. Então a gente já tem uma análise já da vida e o perfil de Daniel. Isso a gente já concorda aqui. Porque eles argumentavam que ele podia ter aprendido com o erro dele, e aí vindo Sadraque, Mesaque e Abednego sendo livrado por Deus, aí ele aprende isso mais na frente, e isso aí tudo cai por terra. Então vamos ver aqui 4 possibilidades que teria mais coerência de acordo com o texto. Tá? Ele estava no palácio, primeira, e assim de repente ele não foi visto. Podia estar diante da porta do rei, devido ao cargo que ele tinha. Que é aqui que eu entro na segunda possibilidade. Que ele foi isento das obrigações por causa do seu cargo. Então, olha Daniel capítulo 2, versículo 48, que diz assim, acompanha comigo aí. Ó. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Vê aí, ele é alguém de alto nível dentro da província da Babilônia. Então, poderia ter sido isento dessa obrigação, somente ter sido para o povo. Terceira possibilidade que a gente vê é que ele podia estar viajando, podia estar até em outra cidade, porque era isso que os governantes e os chefes dos sábios, dos ali, podiam fazer. Era uma função dos embaixadores, viajar representando o rei. E a quarta possibilidade, que a gente encontra em Daniel capítulo 3, versículo 3, que diz assim: assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então, essa grande possibilidade é a maior aceita, com a maior probabilidade, é que ele fica ali presente, ele não está dentro do palácio, nem está em outra cidade, mas está diante, sim, da estátua, por causa do cargo que ele tinha, e esse versículo dá essa afirmação. Então é possível que ele esteja ali, sim, e fica de pé diante da estátua e não se prostra, então por isso que ninguém o vê, ninguém observa isso ao ponto de pegá-lo para jogar na fornalha de fogo ardente. Como Daniel aqui é aceito pela grande maioria e pela tradição judaica também, que Daniel é o escritor do livro do profeta de Daniel, então ele mesmo deveria ter falado algo que ele fez, ou assim, diga-se de passagem, o que ele sentiu na hora. E ele, como autor, ele mesmo não fala, então a gente não tem como afirmar algo assim 100% que seja algo verídico, algo concreto, para você ficar 100% aí firme no conteúdo. Mas essas possibilidades já explicam bastante e é em cima disso que eu queria trabalhar, em cima desse pensamento e dessa reflexão. Obrigado por assistir até aqui e mais uma vez te peço, dê o seu like se você gostou e compartilhe com seus amigos. Deixa aqui o seu comentário se você gostou, se você concorda, se até discordar ou tiver uma outra linha de pensamento e quiser complementar, pode deixar aqui nos seus comentários, estarei lendo e respondendo com o maior carinho. Deus te abençoe.